Bom, pessoal, vamos para a correção então da semana de 31 a 4 de setembro. Continuando o assunto de possibilidades, vamos falar agora sobre as filas. As filas, quando duas pessoas A e B colocam-se em filas, há apenas duas possibilidades, certo? A e B, ou B e A. Se uma terceira pessoa se juntar a essa fila, agora poderão ser formadas 6 filas diferentes. Então, com duas pessoas, apenas duas filas. Com 3 pessoas, eu tenho 3 vezes mais que isso. 3 vezes 2, 6 maneiras diferentes. E se uma quarta pessoa se juntar, serão agora 4 vezes mais filas que anteriormente. Então, no primeiro caso eu tinha duas, certo? 3 pessoas, multipliquei por 3, agora eu tenho 6. Uma quarta pessoa, multiplicarei por 4. Agora eu tenho 24 filas, tudo bem? Então, vou mostrar para vocês de uma forma mais didática. Vamos supor que eu tenho 4 pessoas aqui. A Beatriz, o Otávio, a Tatiane e o André. Então, todas essas são as possibilidades de formação de fila. Primeiro a Beatriz, depois o Otávio, depois a Tatiana, depois o André. E eu vou alternando as pessoas de lugar. E esses são todas as possibilidades de fila que eu consigo fazer. Então, usando o princípio multiplicativo, 4 posições. Para a primeira posição, qualquer uma das 4 pessoas. A Beatriz para a primeira posição, o Otávio, a Tatiana, o André. Para a segunda posição, eu tenho 3 pessoas. Tá vendo? Se eu coloquei a Beatriz aqui na primeira posição, na segunda posição pode ser o Otávio, pode ser a Tatiana, pode ser o André. Tudo bem? Para a terceira posição, 2 opções. E para a última posição, uma opção. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. A partir do princípio multiplicativo, percebemos que existe 24 filas diferentes que pode ser montado. Certo? Vamos voltar. Atividade 7. Quantas filas diferentes poderão ser formadas com 5 pessoas apenas alternando sua posição na fila? Acabamos de resolver, né? Com 4 pessoas deu 24 posições. Uma quinta pessoa seria 24 vezes 5, que seria 120. Mas em outras palavras, 5 posições. Na primeira posição, qualquer uma das 5 pessoas. Ficou uma aqui, não ficou? Para a segunda posição, uma pessoa a menos. Para a próxima posição, uma pessoa a menos. Cada vez eu tenho uma pessoa a menos para colocar na fila. Utilizando o princípio multiplicativo, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 filas diferentes. Vamos para a página 11, atividade 9. Considere a palavra cabo. Se trocarmos a ordem entre as letras dessa palavra, formamos agrupamentos de letra, que podem ou não formar palavras conhecidas. Estaremos formando anagramas. Veja algum dos anagramas da palavra cabo. Então, cabo é uma palavra. Posso trocar o A pelo O e ter coba. Posso inverter as letras de uma outra forma e ter baco. Posso inverter de uma outra forma o CBA. Tá vendo? Pode ter sentido ou não. Então, anagramas são quantas formas diferentes eu posso variar essas letras aqui formando palavras ou não. Tudo bem? Então, pergunto para vocês, quantos anagramas eu tenho começando com a letra A? Certo? Começando por A, quantos anagramas diferentes podemos formar? Quantos anagramas diferentes conseguimos terminados com a letra O? E no total, quantos anagramas existem? Então, vamos para a correção. Também foi passado lá no centro de mídias, tudo bem? Para nós fica assim, Então, vamos para o item A. O item A fala, começando por A, quantos anagramas diferentes podemos formar? Começando pela letra A, como a primeira letra é fixa, então, a primeira letra não se mexe, ela é fixa. Eu coloquei o A lá e não mexo. Então, o que eu vou fazer?
as outras três posições que vão trocar entre si, tudo bem? Então o A é fixo e quem que vai variar? As três posições que sobraram. Então, para essa posição eu tenho três possibilidades, para essa posição eu tenho duas e para essa posição eu tenho uma. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 anagramas. Então, fixando a primeira letra, as outras três vão se combinar e eu tenho 6 possibilidades diferentes. Quantos anagramas tem terminado em O? Parem para pensar. Agora o que vai acontecer? Eu vou fixar o O na última posição. Quem que vai variar? As três primeiras posições. Tudo bem? Então a B vai ser bem parecida. Vamos terminar a A primeiro. Eu fixei o A, então eu tenho apenas uma possibilidade aqui para a primeira casinha. Tá vendo? Quantas letras eu posso usar na primeira casa? Apenas uma, o A. Na segunda casa, 3. Na terceira casa, 2. E na outra casa, o que sobra? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Letra B. Mesma coisa. Tenho 4 letras. Na última letra, eu estou fixando O. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Apenas uma. Então, sobrou essas 3 casas para eu variar as outras 3 letras. A, C e B. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira casa? 3. Para a segunda, 2. E para a terceira, 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 vezes 1, 6. Tudo bem? Agora, letra C. No total, quantos anagramas existem? Então, já que eu quero saber no total, então eu não vou fixar nenhuma letra. Todas as 4 casas, elas vão variar. Então, para a primeira casa eu tenho 4 possibilidades, para a segunda 3 possibilidades, para a terceira 2 possibilidades e no final vai sobrar apenas uma. Tudo bem? Então, eu tenho todas as possibilidades começadas com C, todas começadas com A, todas começadas com B e todas começadas com O. Pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Aqui estão todas as 24 possibilidades. Ok? Vamos agora para a atividade 13 da página 12. Pessoal, agora a gente vai falar sobre repetição. Fila de pessoas não tem repetição, né? Não tem como a pessoa se repetir. Mas em anagramas, olha o que acontece. Trocando a ordem das palavras ina, tá vendo? Ina não tem nenhuma letra repetida. Podem ser formados 6 anagramas diferentes. Ina, Ian, Ain, Ani, Nai e Nia. Com as letras da palavra Ana, o número de anagramas é menor, são apenas 3. Tá vendo? Aqui eu tenho 3 letras e 6 anagramas. Aqui eu tenho 3 letras e apenas 3 anagramas. Por que que isso acontece, pessoal? Porque, tá vendo esse A da palavra Ana? O que acontece se eu trocar esse A por esse A? Forma Ana de novo? Então, quando eu tenho letras repetidas, vai repetir seus anagramas. Tudo bem? Então, vamos para a resolução desse exercício aqui para vocês entenderem melhor. Foi passado no centro de mídias, tudo bem? Então, vamos lá. Olha o que acontece com a palavra Ana. Na primeira casa eu tenho 3 possibilidades, na segunda casa eu tenho 2 possibilidades, na terceira casa eu tenho 1 possibilidade. Se não fosse repetido, eu teria 6 possibilidades. Mas olha o que acontece. Ana. Tá vendo que eu deixei um A preto e um A vermelho? Só para vocês perceberem esse A caminhando aqui na palavra, tá? Então, fixando o A no começo, eu tenho o N e o A. Com o mesmo A no começo, eu posso inverter esse N com esse A, não posso? Beleza. Vamos agora fixar o outro A no começo, o A vermelho. Se eu colocar o A vermelho no começo, eu tenho o N e o A. Ainda com o A vermelho no começo, eu tenho o A e o N. Tá vendo? Eu fixei o A preto e inverti essas duas. Eu fixei o A vermelho e inverti essas duas.
Agora eu vou fixar o N. Tendo o N no começo, eu posso ter o A preto e o A vermelho. E tendo o N no começo, eu posso ter o A vermelho e o A preto. Tudo bem? 6 possibilidades. Mas percebam que essa possibilidade é igual a essa e que essa é igual a essa e que essa é igual a essa. Então, percebam que o A ele repetiu 2 vezes. Então, como que eu vou completar aqui, ó? Se eu não tivesse repetição, estaria pronto, não estaria? Então, olha o que, que eu vou fazer. Eu vou dividir pela repetição. Eu vou dividir pela repetição do A. Tá vendo? Aqui são as 3 possibilidades. Quantos A eu tenho? 2 As, ó. O A. Então, aqui embaixo eu vou dividir pela repetição dos As. Na primeira possibilidade eu posso pôr qualquer um dos 2 As. E na outra, o outro A. Pronto, agora realizando esse cálculo aqui, retirando as repetições, eu consigo achar o valor certo de anagramas que eu consigo fazer. Então vai ficar assim, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Tudo bem? Então agora, para a gente entender melhor, temos 3 exemplos aqui embaixo. Ó. Carro, tá vendo que o R repete? Corpo, tá vendo que o O repete? Corro. Tá vendo que tanto o R quanto o O repete? Então vamos fazer um por um. Carro. Quantas letras carro tem? 5 letras. Posso pôr qualquer uma das 5, sobra 4, sobra 3, sobra 2 e sobra 1. Tudo bem se não houvesse repetição, porém o R repete. Então o R repete 2 vezes. Então, ó, aqui embaixo eu vou dividir por um R e o outro R, ó, 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Posso fazer de outra forma, tá? Em vez de multiplicar tudo e perder tempo, eu posso, como é tudo multiplicação, se eu multiplico por 1, eu posso dividir por 1, ó, eu simplifico. Se eu multiplico por 2, eu divido por 2 e simplifico. Em vez de multiplicar tudo aquilo, a gente só vai multiplicar o que sobrou. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Tudo bem? Eu comecei fazendo todo o cálculo aqui para depois dividir por 2, mas no final dá a mesma coisa, é mais fácil simplificar. Então eu tenho 60 anagramas possíveis com a palavra carro. Com a palavra corpo, mesma coisa. Ó. Eu tenho novamente 5 letras e tenho novamente o O se repetindo. Ó. O O se repete 2 vezes. Então, vou tirar a repetição. Vou simplificar aqui para ficar mais fácil. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Na letra C, eu tenho a palavra cor. Novamente, ó, 5 letras. O O repete, né? Então, vamos aqui. Ó. O O repete 2 vezes. 2 vezes 1. Simplifico, 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 simplifico. 60. Estaria pronto se fosse só o O repetindo. Só que, para cada repetição, eu tenho que fazer esse procedimento novamente. Ó. Esse procedimento que eu fiz aqui é em relação ao O. Só que o R também repete, tudo bem? Então, novamente, vou dividir pelas repetições de R. Então, o R repete quantas vezes? 2 vezes. Então, novamente, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 60 por 2, 30. Ok? Então, vamos voltar. Agora, atividade 14, mais alguns anagramas que a gente tem que fazer. Quantos anagramas podem ser formados com as letras das palavras a seguir? Ana. Ana, então, a gente sabe que são 3 letras, porém eu tenho a repetição do A. O A repete 2 vezes, 2 casas aqui embaixo. Simplifico para ficar mais fácil a minha conta, sobrou somente o 3. Casa. Casa tem 4 letras, certo? Repete somente o A. Quantas vezes o A repete? 2. Simplifico para ficar mais fácil. 4 vezes 3, 12.
Cabana. Cabana tem 6 letras. Pessoal, aqui que eu quero que vocês percebam. Aqui vocês agora vão entender bem como que se faz. Quem repete? O A. O A repete quantas vezes? 3 vezes, ó. Se a letra repete 2 vezes, eu coloco 2 casinhas. Se a letra repete 3 vezes, eu coloco 3 casinhas, tudo bem? Então, ó, A. Aqui eu posso pôr qualquer um dos 3 A's, sobrou 2 A e sobrou um A. Certo? Aqui estão as repetições. Simplifico para ficar mais fácil a minha vida. O que sobrou? 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 anagramas com a palavra cabana. E vamos para o último exercício dessa lista aqui. 3 livros de geografia diferentes e 3 livros de história diferentes são colocados um sobre o outro, de modo a formar uma pilha de livros. Quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se não importar a matéria, e sim os livros, que no caso são todos diferentes? Então, na letra A, eu vou considerar que cada livro é um livro, todos diferentes. Na letra B, a diferença entre os livros não será levada em conta, mas apenas o fato de que são de 2 disciplinas diferentes. Então, ó, na letra B, eu tenho livros de histórias e livros de geografia. Então, eu tenho 3 livros de histórias e 3 livros de geografia, tá? Estou levando em conta somente a disciplina. Vamos para a resolução. Foi passado lá no centro de mídias também. Letra A é o seguinte: não importa a matéria, mas sim os livros, que são todos diferentes. Então, ó, tenho 6 livros que eu posso pôr por baixo. Depois sobrou 5, sobrou 4, sobrou 3, sobrou 2, sobrou 1. Usando o princípio multiplicativo, 720 maneiras diferentes de organizar esses livros. Agora, o que acontece? É a mesma conta. Só que eu quero saber, é irrelevante o livro, eu só quero saber a matéria, tá? Eu posso colocar os 3 de geografia embaixo e os 3 de história em cima. Posso pôr 2 de geografia embaixo, 2 de história no meio, 1 de geografia em cima e 1 de história em cima. Então eu estou levando em conta apenas as matérias. Sendo assim, o livro de história não repete 3 vezes? Então, ó, olha só a divisão. Vou dividir pelas repetições do livro de história. O livro de história ele repete 3 vezes. Então, ó, o total de possibilidade dividido pelas repetições de história. Simplifico para ficar mais fácil. Aqui eu já tenho 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Mas se eu tirei as repetições de história, eu também tenho que tirar as repetições de geografia. E novamente, ó, tenho 3 livros de geografia. Daí se eu usar 1, sobra 2. E se eu usar 2, sobra 1. 3 vezes 2, 6. 120 dividido por 6 é igual a 20 possibilidades. Então, se eu considerar cada livro como um só, eu tenho 720 possibilidades. Mas se eu for considerar somente a matéria, daí eu tenho 20 possibilidades. Ok? E essa aula é isso daí. Tudo bem, pessoal? Até mais.